parte do verso. Contemplai-o e sereis iluminados. Agora Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Diz assim a palavra de Deus: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Salvos por olhar para Ele, é o nosso tema de hoje à noite. Meus irmãos, a visão é o mais importante de todos os sentidos, praticamente. Através de nossa visão, nossa mente se alimenta de informações e impressões, não é? Como não o faz através de outros sentidos. É por isso que Jesus disse: os olhos são a lâmpada do corpo. É por eles que o nosso interior é iluminado, alimentado. E como é bom poder ver, como é bom poder enxergar a criação, a beleza da criação de Deus, as pessoas, as coisas ao nosso redor. Meus irmãos, a visão é um privilégio, não é? É a capacidade que o nosso organismo tem de detectar a luz. A visão é o sentido que permite a discriminação, no sentido positivo, dos padrões, da forma, da cor, do movimento, da profundidade, não é? Há uma porção de coisas que nós poderíamos pensar aqui, dando atenção à visão. E no mundo espiritual não é diferente. É preciso ter visão para enxergar as questões espirituais, para se ter consciência, por exemplo, não é, do destino eterno, para se ter consciência da responsabilidade que nós temos em nossas mãos, das coisas que o Senhor nos confiou, porque um dia nós prestaremos contas a Ele. Mas se nós não temos uma visão de futuro, se nós não temos uma visão de Deus, se nós não temos uma visão de prestação de contas, então a vida vai sendo levada aqui meio que aos trancos e barrancos. Nós somos testemunhas de como nos últimos anos aqui no nosso país estávamos ladeira abaixo no sentido moral, no sentido de ideologias, não é, que estavam sendo implantadas nas escolas, não haviam regras, nós estávamos realmente decaindo rapidamente para um caminho sem volta. Mas Deus misericordiosamente abriu os nossos olhos, como abriu os olhos do povo brasileiro, não é? E houve uma mudança no nosso governo aí. Com respeito às coisas espirituais, meus irmãos, o pastor Benedito já dizia: o crente tem o terceiro olho, desde que conheceu Jesus como Salvador. E sabe que essa é a grande diferença, né? Todas as pessoas têm dois olhos, mas o crente tem o terceiro, que é o olho espiritual, é a visão espiritual, é a visão que lhe foi dada quando ele creu em Cristo como seu Salvador. E eu quero desafiar você hoje à noite a andar por fé, não por vista. Então andar pela fé, olhando a vida com os olhos espirituais, porque aonde você está mirando vai determinar qual é o tipo de vida que você vai ter nesse ano que está se seguindo aí. Se uma pessoa tiver uma visão negativa, é provável que ele vai chegar no final do ano e reclamar do ano de 2019. Mas se ele tiver uma visão otimista, é bem provável que o ano de 2019 vai ser aí um ano melhor do que 2018. Se ele tiver uma visão espiritual, é bem provável que ele vai enxergar os problemas da vida e aprender com eles. Mas se ele não tiver uma visão espiritual, só vai enxergar problemas mesmo. Então, aonde nós miramos determina também a maneira como nós caminhamos. Portanto, eu quero estimular você a olhar para Deus, porque o texto diz claramente, não é, no versículo 22, olhem para mim, não é? E sejam salvos. E o Salmo 34 diz, olharam para ele e foram iluminados. Então, o alvo desta mensagem, o propósito desta noite, é estimularmos uns aos outros aqui, a olharmos para Deus, para que possamos realmente ter uma jornada boa, segura, agradável, próspera, abençoada, de progresso, neste ano de 2019. Em primeiro lugar,
Quando olhamos, meus irmãos, para o Senhor, ficamos convictos de quem é Ele e de quem nós somos. Eu quero, em cada ponto da mensagem, olhar para um texto e apenas tirar algumas lições, muito brevemente. Quero então pedir que você abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 6, para dar base ao ponto desta primeira colocação, não é? Quando olhamos para o Senhor, ficamos convictos de quem é o Senhor e de quem nós somos. E isso é muito importante na jornada da vida. Porque se você não souber quem Deus é ou quem você é provável que seus passos ou que nossos passos falsearão, não é? Olhemos então para o texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Leamos o 7 também. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que com ela toquei os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Quando olhamos para o Senhor, enxergamos realmente quem é Ele e quem nós somos. Há 2 realidades que enxergamos quando nossos olhos estão no Senhor. Primeiro, quem Ele é. A palavra Senhor aí nesse texto é Adonai. Adonai. E ela quer dizer o soberano. O soberano. Meus irmãos, o Senhor é o soberano. E Ele é o rei que prevalece quando outros reis perecem. Perceba que Isaías vê o rei Uzias morto. Mas na morte do rei Uzias, ele vê o Senhor Deus vivo. Quando reis perecem, Deus predomina. Isaías bem podia ter perguntado: e agora? O que será desta nação? O rei morreu. Os homens morrem, mas Deus continua. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o rei que não morre. As pessoas se vão, mas Deus continua, a obra continua, o reino continua. Há pessoas que pensam que Deus, sem elas, vai ter muita dificuldade para continuar o seu trabalho. Estão muito enganadas. Meus queridos, somos nós quem precisamos do Senhor, não Ele de nós. Ele nos usa, Ele deseja usar-nos, mas a obra de Deus é maior do que eu e maior do que você. Quando eu estava em Marilândia, na minha cidade natal esses dias, eu vi uma nova geração nas ruas da cidade que eu não conheço. Adolescentes e jovens de 15 a 20 anos, eu andando pelas ruas, eu disse: puxa vida, eu não conheço essa gente, mas é a minha cidade natal. E aí eu percebi assim: daqui mais 20 anos, talvez eu nem mais esteja aqui, e a vida vai continuar. Gerações vão e vêm, não é? E continuarão. Nós passaremos, Deus, porém, não passará. Isaías vê o soberano. Deus governa o mundo antes das pessoas existirem, e Ele continuará governando depois que elas se forem. É importante lembrarmos, meus irmãos, nesta época presente, que Deus pode nos usar, mas Ele é Deus sem a gente. Ele é poderoso, todo-poderoso, não precisa de nada e de ninguém. Quem é o Senhor? Ele é o soberano que prevalece. Agora veja o teu privilégio e o meu. Esse Deus soberano decidiu usar a minha vida e a sua para tornar o nome dele conhecido às gerações seguintes. Que privilégio, irmão, que bênção. Ele quis, mesmo que não precisasse. Ele quis. Segundo, o Senhor é o que está sentado num trono alto e sublime. Ele habita não em casas feitas por mãos humanas, porque nem os céus dos céus podem contê-lo. Deus não é um ser enjaulado, Ele não é manipulado, Ele não é seu Deus exclusivo. Ele é alto, Ele é sublime, Ele é separado de tudo e de todos. Todos dependem dEle, mas Ele prevalecerá.
Eu e você não temos o controle da vida, não temos o controle de nada. Isso é a verdade, de nada. Também o que Isaías vê é o Deus que é 3 vezes santo. Perceba que o texto diz santo, santo e santo. A palavra santo aqui é a palavra kadosh, e significa aquele que é separado. Esta palavra foi encontrada em documentos muito antigos. E essa palavra era usada para demonstrar o trabalho dos cortadores de pedra. Então, os cortadores de pedra na antiguidade, eles cortavam pedra para construir casas. Então, sempre o corte da pedra estava ligado com construção. Então, note que a palavra santo, kadosh, quer dizer, é aquele que está separado para construir. É por isso que o dia que você foi salvo, você também foi cortado por Deus deste mundo, para que Ele em sua vida possa construir uma nova vida. Para que Ele, através da sua vida, possa construir o seu reino neste mundo. O Deus Kadosh, o Deus santo, 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 que é separado, que nunca peca, nunca falha, sempre cumpre o que diz, sempre é correto em seu juízo, é separado das trevas, da corrupção, da injustiça, do engano. Ele é santo e nos separou para construir o seu reino através das nossas vidas. Deus é santo e santidade constrói. Escute o que eu vou te dizer. É por isso que crente que para de crescer regride. Porque ele não foi separado para parar de crescer. Ele foi separado para crescer, construir. É por isso que ano após ano, dia após dia, Deus tem que olhar na minha vida, tem que olhar na sua vida e ver crescimento, ver amadurecimento, ver progresso, ver uma pessoa transformada que está em transformação, que cada dia é mais parecida em seu caráter com a pessoa de Jesus Cristo. Deus é santo e Ele constrói em sua santidade na nossa vida. Mas Isaías também vê a si mesmo, ele diz, ai de mim, e ai de nós, irmãos, quem somos nós? Não é? No versículo 5 ele diz, ai de mim, eu estou perdido. A visão de um Deus santo e o som de hinos santos de adoração de santos anjos tornaram tocaram profundamente o coração de Isaías, de maneira que aquilo que estava impuro em seu coração veio para fora. Se você tem um copo sujo em casa com pó de café, e você quer tirar o pó de café para fora sem colocar as mãos, jogue água limpa dentro. Na medida que a água limpa entra, a sujeira sai. É interessante isso, né? Quanto mais água limpa você joga, mais a sujeira sai. Quando o profeta Isaías vê o Senhor e a santidade do Senhor invade o seu ser, a sujeira veio para fora. Por isso, irmãos, é bastante comum o fato de que quando o crente ele vem para a presença de Deus e ele se derrama diante do altar, ele se expõe diante da palavra e Deus vai trabalhando a sua vida com a palavra, a sujeira vai saindo. É por isso também que muitas vezes, durante uma pregação, quando se termina uma pregação, há pessoas chorando. Não é demagogia. Não é fingimento, não é teatro, é a santidade de Deus que foi penetrando o coração dessas vidas e a sujeira foi saindo e a vergonha vem. E a pessoa ela fica então quebrantada, ela diz assim, por que eu estou vivendo assim? Se o meu Deus é tão santo, é tão maravilhoso. É por isso que o crente quando está no culto está sendo trabalhado, está sendo transformado, está sendo tocado. Meus irmãos, naquele culto Isaías não foi elevado, ele foi quebrantado. Porque Deus vai trabalhando o vaso no quebrantamento, não é? Porque Ele é um Deus kadosh, que constrói a vida dos seus vasos dia após dia. É bom saber que nós estamos sendo trabalhados por Deus, né? Não é mesmo? Quando a gente acorda, quando coisas acontecem. Então, antes de falarmos aos outros, meus irmãos, devemos ter essa visão de Isaías, olhar para ele e sermos salvos, quem sabe salvos da nossa ignorância, salvos do nosso orgulho, salvos dos nossos medos, salvos aí dos nossos temores, salvos da nossa avareza. Quanto mais você e eu olhamos para Deus, mais o Senhor nos salva dessas questões. E quando o incrédulo ora para Deus, ele olha para Deus, ele é salvo da perdição do pecado. Será que temos olhado para o Senhor de verdade? Eu quero convidar você esse ano 2019, focar mais os seus olhos em Deus.
esforçar-se mais para olhar para o Senhor, porque na medida que você faz isso, há um trabalhar de Deus na sua vida. Em segundo lugar, quando olhamos para o Senhor, uma fé viva nasce em nossos corações. Êxodo, capítulo de número 3, versos de 1 a 8, por gentileza, vai lá para Êxodo, capítulo de número 3, Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 8. Abra lá sua Bíblia, Êxodo 3, de 1 a 8. Êxodo 3, do 1 a 8. Apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, lembra dos versículos iniciais da mensagem? Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: eu vou até lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver a Deus. Está fazendo a ligação aí? No meio da sarça, chamou o Senhor e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, porque está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Quando olhamos para o Senhor, uma fé viva nasce em nosso coração. Meus irmãos, fé não é propriedade de uma pessoa. Fé é dádiva de Deus. Então, quando as pessoas dizem assim: fulano, aquele fulano tem uma fé especial, eu fico com algumas pulguinhas aqui atrás da orelha. Porque a fé não é propriedade de alguém. A fé é um dom de Deus, é Deus quem dá a fé. Efésios 2:8-9 diz isso. Diz mais, Romanos, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem na medida em que nós nos aproximamos de Deus. Você já viu ímã, com certeza. E você sabe que tem metais que são ímãs, né, são imantados, e tem metais que não são. Mas quando você pega um objeto que não é e coloca no ímã e deixa lá por uma semana, 2 semanas, você vai retirar aquele objeto daquele ímã, e aquele objeto, por um tempo, também vai estar imantado. E aí ele vai atrair outros objetos a ele. Então perceba que ele não é imantado. Alguns tipos de metal não são imantados. Mas na medida que eles ficam com o que é, eles se tornam imantados. Quando Moisés subiu no monte, ficou com Deus, quando ele desceu, diz a Bíblia que o rosto dele resplandecia. Nesse texto, Moisés viu o Senhor na sarça ardente. Moisés, meus irmãos, aqui estava desiludido consigo mesmo. Até aquele momento a sua vida era frustrada. Ele era filho da filha de Faraó, mas um israelita fracassado. Negara seu status palaciano, mas ele não conseguiu libertar o seu povo e agora era um fugitivo no deserto. Quando Moisés viu a Deus, ele percebeu que seus sonhos poderiam se tornar uma realidade. O Deus da sarça ardente poderia fazê-lo. E o maior interessado em Moisés era o próprio Deus. Deus tinha interesse e poder para causar a libertação e gerar em Moisés uma fé. Então a fé nasceu no coração de Moisés na medida que ele conheceu a Deus. E Moisés passou a crer naquilo que é invisível. Hebreus 11:27 diz: pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como alguém que era capaz de ver o invisível. Há uma vida a ser vivida que os olhos naturais nunca poderão contemplar, a não ser pela fé. Hebreus diz assim, que o cristão vive de fé em fé. O que é a fé?
é a confiança em Deus. Mas a confiança em Deus só cresce na medida em que a gente olha para Deus e anda com Deus. Como um metal não imantado ganha imã, a partir do momento que está com o objeto imantado, o crente só pode resplandecer a Deus, só pode ter uma fé crescente na medida em que ele anda e vive com Deus, que ele olha para Deus. Olhem para mim e vocês viverão. Moisés olhou para o Senhor. A partir desta visão aqui, é que ele vai voltar ao Egito, libertar o seu povo. Porque agora ele não vai confiar mais no que se vê, mas ele vai pregar e confiar naquele que não se vê. E é a partir daí que grandes milagres acontecem, então, através da vida deles. Quero terminar. Muitos têm olhos, mas não têm visão. Porque só têm olhos naturais. Não são capazes de olhar e viver pela fé. Sabe, irmãos, e às vezes a coisa é pequena dentro de casa. Você já perdeu um objeto dentro de casa? E aí entrou em parafuso? Ou começou a brigar com todo mundo? Deixa eu te fazer um desafio. Quando isso acontecer, antes de você falar qualquer coisa, vai orar. Fale com Deus. E pela fé diga: Senhor, eu confio no Senhor, no teu cuidado, inclusive para eu achar isso que eu perdi aqui dentro da minha casa. E às vezes a gente perde, né? Então vai orar, vai buscar o Senhor. E o Senhor, que vê todas as coisas, quem sabe não te mostra rapidamente, se você confiar nele. Muitos têm olhos, mas não têm visão. Não são capazes de perceber que as coisas estão tão perto de si. Você percebe a importância de colocar os olhos em Deus? Cristo é o lugar certo de se olhar. Olhem para mim, diz ele. E diz mais, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Sim, quando olhamos para ele, compreendemos quem ele é e o que nós somos. Quando olhamos para ele de verdade, quando nos firmamos nele de verdade, uma fé viva brota em nosso coração. Meus irmãos, só assim viveremos com segurança. Só assim viveremos uma vida que vale a pena. Só assim seremos um povo de grandes realizações. Mas temos que manter os nossos olhos em Deus o tempo todo, o dia todo e todos os dias do ano. Olhem para ele e vocês serão salvos. Oremos. Senhor, obrigado pela curta palavra nesta noite, mas não menos importante e não menos o recado do Senhor para nós. É provável que muitos de nós estão olhando agora para o novo presidente, e talvez alguns até colocaram nele a sua esperança. É provável que alguns de nós já estão olhando para os problemas, os BOs, as dificuldades, as contas do início do ano, e é bem provável que alguns de nós já estão apavorados. Senhor, desta maneira não chegaremos a lugar nenhum. Se nós não olharmos para o Senhor, se nós não fixarmos em Ti a nossa esperança, se nós não debruçarmos o nosso coração no Teu altar, se nós não nos realmente achegarmos a Ti, e até nas mínimas coisas, nós não buscarmos o Senhor, não passaremos de mortais iguais aos outros mortais, que têm olhos, mas não veem. Por favor, nos ajude. Nós não somos mais do mundo. Nós não somos mais perdidos. Nós não somos mais abandonados. Nós não somos mais errantes. O Senhor nos deu o olho espiritual para enxergarmos o Senhor e através do Senhor todas as coisas. Ajude-nos a mantermos nossos olhos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.